Boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa live dos Campos para a Rede. E hoje a gente tem a honra de entrevistar o ex-jogador Bugica, que brilhou no Flamengo, no Botafogo, em vários clubes, e vai contar aí da sua história, da sua carreira para a gente, falar do futebol, falar também dos seus projetos. Bugica, como é que está o áudio aí? Tá tudo ok? Tudo ok, tudo certinho. Tô ouvindo bem. Olha, que bom, muito boa noite, seja muito bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. E mais uma vez, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, poder estar aqui participando um pouquinho com vocês e contar um pouquinho da minha história e do que a gente está fazendo agora. Perfeito. Bugica, como você descobriu que queria ser jogador de futebol profissional e como foi a sua carreira na base até chegar ao time profissional? Cara, assim, saber que eu queria ser jogador profissional, eu nunca passou pela minha cabeça e também nunca passou pela minha cabeça que eu iria um dia ter a oportunidade de fazer um teste no Clube de Regatas Flamengo no infantil. Né, eu sempre gostei muito, desde criança, de jogar muita bola, batia muita pelada na rua, as peladas onde tinha aqueles campos cheios de buraco, tava junto, tava brincando, tava participando junto com os meus irmãos, com os meus amigos, lá do bairro Nossa Senhora da Penha, em Cachoeira de Itapemirim, né? E um belo dia, é, meu irmão jogou no Juvenil do Flamengo, o Luciano, isso em 84, na época, ele estava no Juvenil do Flamengo ainda, e o doutor Adailson Dida, depois de um treinamento, entraram no vestiário, ele já tinha trocado de roupa, estava saindo, e ele ouviu o seu Dida, que era o treinador do infantil, comentar com o doutor Adail que ele estava precisando de um atacante. Meu irmão imediatamente se manifestou e disse que tinha um atacante em casa. E era eu. Eu fui, Certo. né? Eu estava na aula, eu estudava no Polivalente Getúlio Vargas, Polivalente aqui da Banha Cachoeiro. E meu pai foi me buscar de dentro de sala de aula, me colocou no ônibus, me embarcou para o Rio. Cheguei no Rio, meu irmão estava me esperando, fui para a concentração do Flamengo, que era em Jacarepaguá, na Praça Seca. E no dia seguinte, né, de manhã, a gente levantou, fui fazer o teste. Meu primeiro treino foi no BIB, quarto BIB, eu acho, que fica na entrada da Ilha do Governador. Isso. Ou ficava, eu acho que tem lá ainda, eu acho que está lá ainda. Tem sim. E aí eu fiz meu primeiro treino, fiz o primeiro tempo no time reserva do Infantil do Flamengo. Ganhamos o treino no primeiro tempo de 1-0. Com um gol meu, segundo tempo eu fui para o time titular. O time titular virou para 2-1 com 2 gols meus. Né? Aí começa aquela saga de ter que matar um leão todo dia na época, porque na época o acesso era mais fácil, era mais fácil, as pessoas de talento tinham mais acesso, tinham mais acessibilidade a fazer um teste. Então, depois daí era matar um leão todo dia para poder me manter até chegar ao profissional. O seu irmão também era da base. Ele chegou ao profissional ou você Não, chegou não, e ele acabou não, não. ficando? No Flamengo não. Eu cheguei, logo que eu cheguei, e eu 84, 85 ele foi emprestado e depois não quis mais voltar. Não quis voltar, continuou a carreira dele, aí voltou para Cachoeiro de Itapemirim, para nossa cidade, jogou nos times profissionais ali da região e depois encerrou a carreira e está por lá até hoje. Acontece muito, né? Na base, às vezes, tem um que vai primeiro, mas, como a gente fala, não vinga, não chega ao profissional, que a gente sabe que é muito difícil. Muito É. difícil. Às vezes até os garotos fazem uma carreira na base excelente, se destaca, e quando chega para subir o profissional, acaba não tendo Eu sucesso. vi muito disso, tá? Eu tive companheiros que assim, as seleções de base do infantil aos juniores na época, né? Uhum. Sub-15 ao sub-20, pegaram todas as seleções e quando chegaram ao profissional não deram conta. Não foram Sim, aproveitados, né? Isso aconteceu muito. entendi. Bugica, vamos adiantar um pouquinho. Aí você sobe profissional do Flamengo, você participa daquela campanha da Copa do Brasil, o Flamengo é campeão em 90, marca Uhum. gols importantes, inclusive contra o Vasco, o maior rival do Flamengo, isso já te torna um ídolo da torcida, naturalmente, né? Mas aí você fica pouco tempo no Flamengo. E aí você sai, vai para o Botafogo. A tua saída do Flamengo, eu vi alguns trechos de algumas entrevistas, você não ficou muito satisfeito. O que aconteceu? Você pode nos falar da saída do Flamengo? Foi muito rápido, né? Você Posso. estava ali.
você estava bem, mas logo você foi vendido para o Botafogo. Posso. Eu fui contra a minha vontade, né? Totalmente contra a minha vontade. Eu não sabia que tinha sido vendido ao Botafogo. Quando eu cheguei ao escritório do Léo Rabelo, que foi onde pediram que eu fosse, né, conversar sobre a situação, eu peguei e fui. E chegando, né, eu treinei de manhã, eu me apresentei para treinar de manhã com o Flamengo, treinei normal, vida normal, fui para a concentração, porque o Flamengo tinha uma concentração em São Conrado, onde o profissional concentrava, para descansar e almoçar e voltar para treinar à tarde. Almocei normal, tranquilo, subi, fui para o quarto descansar. Chegou o motorista, um dos funcionários do clube, e pediu para que eu trocasse de roupa, levantasse, que a gente ia para o escritório do Léo Rabelo. Fiz o que ele mandou, troquei de roupa, entrei no carro, fui para o escritório do Léo Rabelo. Chegando no escritório do Léo Rabelo, o Léo Rabelo começou a conversa dizendo que o Botafogo estava interessado em comprar meu passe, que isso aqui, falou um monte de coisa. E quando eu disse, eu não vou, o Léo Rabelo disse, não tem jeito, você já foi vendido, não tem como mais. Mas Situação, eu hein, não rapaz? quero, eu virei para ele e falei assim, mas eu não quero ir, não vou, não tem jeito. E na época, pela informação, o seu Emil já tinha até pago pelo meu passe, porque quem comprou meu passe foi o Emil Pinheiro, que era o presidente de honra do Botafogo na época. Né? Pagou meu passe, já tinha pago, e não me deram opção de dizer não. Saí do escritório do Léo Rabelo, perguntei de novo, não tem jeito? Ele falou, não tem jeito, você foi vendido, tranquilo. Nenhum dirigente do clube na época conversou comigo, me disse o motivo pelo qual eu tinha sido vendido. O presidente era o Gilberto Cardoso Filho, se eu não estiver enganado. Acredito que seja isso, que tenha sido isso. Cara, vou aproveitar aqui, eu vi o Daniel Pomeroy aí, um dos maiores árbitros com quem eu tive a oportunidade de participar. Tá mandando Né, um abraço. Ele jogos nos acompanha. na base, no profissional, cara, é um cara show de bola, sensacional, um ser humano maravilhoso. Depois, não te cortando depois, mais à frente, eu vou falar com ele, porque além de jogador e treinador, eu estou procurando personalidade do futebol para conversar com a gente. E o Pomeroy é uma grande personalidade. Depois eu vou mandar um convite para ele. Já vou deixar aqui online aqui um convite para ele, se ele puder me responder, para depois a gente marcar um bate-papo com ele. E Mas ele é referência no futebol de campo e no futsal, né? Ele é uma referência da arbitragem no Brasil. E depois disso, cara, nenhum funcionário do Flamengo, nenhum diretor do Flamengo me avisou de nada. Quem me comunicou foi o Léo Rabelo. Eu saí do escritório do Léo Rabelo, me levaram direto para o escritório, para a casa do doutor Emil Pinheiro, do senhor Emil Pinheiro. Chegando lá, conversei com ele, né? Já tinha sido vendido, perguntei qual era a situação, ele conversou comigo, disse que tinha um interesse, essas coisas todas, e que queria, e que comprou meu passe, tinha comprado meu passe. Eu sentei para ele, com ele no escritório dele, e fomos acertar meu contrato. Né? Eu, na época, não tinha procurador, não tinha empresário, não tinha ninguém para resolver, fui eu mesmo. Sentei para conversar com o seu Emil Pinheiro, eu imaginei uma coisa, seu Emil, desse tamanho, o seu Emil veio com a coisa lá em cima, né? Aí não tem jeito. Tá, fechou. Aí eu fechei meu contrato com o Botafogo, acertei minha situação com o Botafogo. Voltei na Gávea. O treino já tinha terminado. Não tinha mais ninguém na Gávea, só tava o Babão, que era o roupeiro da época. Peguei meu material, peguei as minhas coisas e parti. Fui embora. E no outro vida dia de nova, né? manhã, não me despedi de ninguém, no outro dia de manhã, já me apresentei ao Botafogo e comecei a treinar. Com um agravante, eu cheguei no Botafogo, eu já tinha jogado o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil Brasileiro, não pude jogar mais. Fiquei 5 meses no Botafogo só treinando, esperando jogos amistosos e participando de jogos amistosos. Entendi. Perfeito. Tem aqui as perguntas dos internautas, né? O Vitor Corso pergunta, na verdade, em quem você se inspirou para jogar futebol e quem é o seu ídolo no futebol?
Cara, meu ídolo maior sempre foi o Arthur Antunes Coimbra, o Zico, né? Com o cara que eu via jogar, né? Molequinho, o Zico jogando no Flamengo, Zico, Adílio, Júnior, Leandro, nessa geração final de 70, 80, né? Eu vi esses caras, Zico é meu ídolo, e de repente eu me vejo no Clube de Regatas do Flamengo, trabalhando com o cara, jogando com o cara, treinando com o cara e sabendo mais de quem era o Zico, né? Não só aquela visão que eu tinha de televisão. Passei a ter a visão do atleta e do homem que o Zico representa e o que ele representa dentro do futebol do Flamengo e do futebol brasileiro. Inspiração para jogar bola, cara, assim, eu sempre gostei, né? Meu pai jogou futebol, né? Um cara que eu sempre via batendo as peladas deles, os meus irmãos, o Luciano, e às vezes até brinco que quem tinha que ser jogador de futebol era o Luciano, né? Que ele jogava muito mais do que eu, posições diferentes, ele jogava volante. E só que eu era mais largado, né? Mais solto, menos preocupado, né? As coisas aconteciam, eu não estava nem aí. O Luciano já era mais certinho, mais preocupado, mais família, essas coisas todas. E eu, apesar de ser família, eu era mais solto, né? Aceitei sempre desafios e aceito até hoje. E as coisas foram acontecendo, né? E graças a Deus eu consegui chegar ao profissional e fazer alguma coisinha e marcar minha história dentro do Clube de Regatas Flamengo. Maravilha. Naquela campanha da Copa do Brasil, o Jonas está perguntando aqui, o internauta, qual foi o jogo mais difícil que você participou? Que o Flamengo, na verdade, o Grêmio foi campeão em 89, o Flamengo foi campeão Foi logo em em seguida, 90. né? Em Foi. 90. O Flamengo foi campeão em 90. Cara, todos os jogos foram muito difíceis. Todos os jogos, né? Eu saí do Flamengo, eu fui vendido 2 jogos antes da final, contra o Goiás, né? Mas vi o jogo pela televisão, eu acredito que os jogos contra o Goiás tenham sido os mais difíceis, né? Jogo de final, normalmente são os mais difíceis. Perfeito. E aí, você saiu antes de ir lá para o Peru? Você ficou no Botafogo. Você ficou quantos anos? 2, No 3? Como é Botafogo, que foi? 3 anos e uns quebrados. 3 anos. Estatisticamente, assim, eu nunca. Aquela coisa do largado, eu nunca parei para pensar estatística, ano marcado. Eu sempre fui muito solto referente a isso, né? Então algumas coisas até me fogem da memória, porque eu não consigo lembrar, porque eu nunca Mas, me mas preocupei você, em guardar mas você história, fazer estava, essas coisas assim. você estava no caso na campanha no caso que o Botafogo acabou sendo vice do 92. Flamengo, né? 92. 92 eu já estava no Botafogo. Eu cheguei no Botafogo em setembro de 2000, viu? Setembro de 90. Mandar um abraço para um amigo meu que entrou aí, o Sérgio Luiz, presidente da Federação Aquilana de Futsal, que trabalha comigo, gente boa pra caramba. Maravilha. Um abraço para o Sérgio. O Sidney Cabral também está mandando um abraço. Sidney Cabral Abraço, Sidney. jogou aqui em alguns times do Rio, Vila Nova, jogou em Portugal há muito tempo e está sempre com a gente aqui também. Show. Ademir Fonseca, treinador, está assistindo, ex-jogador, jogou também no Botafogo. Tem muita gente aqui com a Galera gente. boa. Graças a Deus, o pessoal que curte futebol. E quando eu falei de Bugica, Bugica é um nome referência no futebol, se tornou ídolo. Vamos fazer uma pergunta aqui. Aí você sai do Botafogo, você vai direto para lá jogar no Peru, no Alianza? Não. Eu saí do Botafogo, depois do Botafogo, o Emil Pinheiro saiu do Botafogo, todos os jogadores que ele tinha no Botafogo ele levou para o América. Eu disputei um campeonato carioca, disputei um campeonato carioca pelo América, né? Até o momento em que eu fui cobrar salários na televisão, aí me proibiram de entrar no clube. Acontece, né? Aí depois eu comecei a rodar, o Emil Pinheiro teve um problema com a justiça, né? Foi preso, aí uma conversa com ele eu consegui comprar meu passe. Aí eu comecei a me desvencilhar, eu joguei no Mato Grosso, joguei no Operário do Mato Grosso, misto, Sinop. Eu sou bicampeão mato-grossense, eu sou o maior artilheiro da história dos campeonatos mato-grossenses de futebol. Maravilha. Joguei no Bahia, joguei no Fortaleza, joguei no Bahia. Depois do Bahia, sim, que eu fui pro Alianza Lima. E aí, deixa eu te perguntar, você foi para um país que lá tem altitude com relação ao Brasil, a cultura é diferente. Como é que foi a sua adaptação lá? Inclusive você foi campeão, né? Campeão nacional, campeão peruano, não é isso? Fui campeão peruano em 97.
A adaptação ela foi muito tranquila, que eu tive na capital, né? E Lima é uma cidade que fica ao nível do mar. Eu joguei no Alianza Lima e o Alianza é o time uma das equipes que ficam na capital, né? Mas os jogos Tá. que eram jogados na altura, Cusco, Arequipa, eu cheguei a jogar não, não consegui jogar. Eu fui até Cerro de Pasco, a 4.800 metros acima do nível do mar. Jesus. Cheguei no vestiário, do vestiário eu sentei, pedi o oxigênio e fiquei esperando acabar o jogo. Né? Os jogos em altura, né, para as equipes que moram, que tem base ao nível do mar, é complicado por conta disso. E alguns campeonatos aqui na América do Sul, principalmente Equador, Peru e Bolívia, os clubes que estão na altura, às vezes complicam muito os jogos por conta da facilidade que eles têm de correr no morro, né? Às vezes a capacidade técnica, né, ela é compensada pelo esforço, Ela né? pelo esforço, Quem né? não E às está vezes quem acostumado com a fez, altitude e os caras acaba treinam, vivem ali, normalmente faz uma diferença danada. E a adaptação, né? Que às vezes os clubes brasileiros saem, com 7 dias, um dia na hora do jogo, não existe. A adaptação em altura, ela só se dá com no mínimo 21 dias. Eu já vi muito isso na Libertadores, principalmente, né? E agora na Sul-Americana, o pessoal sofre mesmo. Às vezes a gente vê um time brasileiro muito mais capacitado, um elenco muito melhor, que quando joga aqui no Brasil mete 4, 5, chega lá, empata, perde ou ganha muito suado, com muito sofrimento. Realmente a altitude prejudica muito. Prejudica muito, os caras sofrem. Mas aí você foi campeão e você se tornou ídolo. Até hoje a torcida te adora, né? A torcida lá do Alianza faz festa com o Bugica, né? Cara, eu tive uma felicidade muito grande. Eu joguei 2 temporadas no Alianza Lima. Eu joguei a primeira temporada em 96, que meu treinador era o Gil, Búfalo Gil. Eu não consegui. Na primeira temporada eu tive um problema. Eu fui dar um peixinho e o goleiro Purizaga era o goleiro. Ele saiu, voou com o joelho entrou na minha cabeça, eu apaguei, só acordei dentro de um tubo de ressonância. Aí fui pro médico, tudo direitinho, 5 meses sem fazer nada, sem esforço, sem fazer nada, né? Teria que operar, deu um coágulo, esperou 30 dias para ver se o coágulo ia embora. Nos 30 dias o coágulo foi embora, não precisou fazer cirurgia. Já tinha um avião me esperando, caso constatasse o coágulo, para levar para os Estados Unidos para operar. Não foi preciso, não houve necessidade. Aí depois que eu recuperei, voltei a jogar, fiz alguns gols no final da temporada. O Gil veio embora, assumiu o Jorge Luiz Pinto, que foi treinador da seleção da Costa Rica, é o treinador da seleção de Honduras, foi treinador da seleção de Honduras. Ele chegou às quartas de final com a Costa Rica aqui, na Copa do Brasil. Um treinador de excelência, estudioso do futebol. Eu até gostaria de vê-lo no Flamengo. Né? E aí, em 97, depois de 18 anos, o Alianza Lima sem conquistar o campeonato peruano, né? Isso se devia muito, né? Depois que o Alianza perdeu muitos atletas em um desastre de avião, demorou muito a se reencontrar. E eu tive a felicidade de poder participar em 97 da conquista do título. Nós ganhamos com os torneios Apertura e Clausura. E eu não fiz muitos gols, mas fiz alguns gols muito importantes, né? E por isso ficou marcado na história de alguns torcedores do Alianza Lima e do Alianza. Muitos. Alguns não, muitos, eu vi isso. Você falou em Flamengo, eu não ia abordar esse assunto, mas já que você falou em Flamengo, o Flamengo ano passado brincou, né? Como a gente fala no futebol, brincou, né? Ganhava com facilidade. O Jesus foi embora, veio um treinador aí. Opa! Pode falar. É que eu deixei o negócio aqui no forno, eu tenho que apagar. Eu esqueci, lembrei agora. É ao vivo, é assim mesmo. Lembrei agora. Não queimou não, né? Não, queimou não, queimou não. Queimou não. Tá certo. Mas aí eu te perguntar rapidinho, isso aí não é da tua carreira, mas você está dentro do futebol e o Flamengo está em você, né? O Flamengo te projetou aí pro futebol.
não é triste ver o Flamengo nesse início do Campeonato Brasileiro? A gente pega a tabela, a gente sabe, por exemplo, o torcedor, o Flamengo é lanterna, né? E tem a grande rivalidade Flamengo-Vasco. Aham. E aí, não é uma. Para você, o treinador chegou, ainda não teve tempo de implantar seu trabalho. Como é que você avalia essa situação de ver o Flamengo lá em dois Ah, jogos, tomou 4 gols, não marcou nenhum gol, muito diferente do ano passado? É claro que o treinador tem sua parcela, a partir do momento que ele assume uma equipe, ele passa a ser o responsável por aquilo que acontece dentro de campo. Mas a culpa não é só dele. A gente percebe uma equipe do Flamengo, jogadores do Flamengo, que não estão com a mesma motivação do ano passado. A gente percebe no semblante dos caras. A gente vê jogadores que foram importantes no ano passado, mas estavam muito bem fisicamente e que hoje não está. Você pega, faz uma comparação, o Gabriel, o ano passado, o Gabriel esse ano, o Gabriel está gordo. Para um atleta, eu, Verdade. eu particularmente, como está mal fisicamente, tiraria da equipe, tiraria do time. Não tem. Se está gordo, está mal fisicamente, não pode jogar. Eu particularmente penso assim. O Domenech, muitos anos auxiliar do Guardiola, né? Treinou alguns times de quarta divisão, pelo que eu ouvi falar, como treinador. Estava treinador nos Estados Unidos. Primeira equipe, pelo que eu li. Não sei se eu tô certo, não tô, se a informação está certa. O Isso, e que não ser, é uma liga de expressão. Que é o uma liga ser, que não tem expressão, né? o ser auxiliar do Guardiola é uma coisa. Ele sabe todo o processo, conhece todo o processo de treinamento, tudo ele conhece. Mas o você ter uma equipe e precisar passar aquilo ali, fazer os caras aceitarem aquela ideia ali e fazer os caras utilizar, é uma outra conversa. Ele pode Eu também conhecer penso tudo. assim. Ele pode conhecer tudo, mas se ele não conseguir mostrar para os caras ali que ele sabe, que ele entende, que o que ele está falando é verdadeiro, os caras não vão com ele. E tem um fator para mim que está atrapalhando muito esse início dele, que está mais do que provado, que não adiantou ele ser auxiliar técnico do Guardiola, porque o posicionamento da equipe do Flamengo nesses 2 primeiros jogos não tem nada a ver, pelo menos eu nunca vi as equipes do Pepe Guardiola jogarem como ele quis jogar. Então, assim, ele tem ideias próprias. E ele vai implantar as ideias dele. Não vai implantar as ideias do Pep Guardiola. Ele, ele vai querer colocar as ideias dele em prática. E se a equipe não tiver tempo para treinar, como não tem, para se adaptar ao esquema de jogo dele, para fazer do jeito que ele quer que faça, vai ficar complicado. Né? E É, outra coisa, tem que se pensar profissionalmente, não pode se pensar, o Gabriel fez 500 gols no ano passado. Pô, maravilha. Mas esse ano ele não está em condições, enquanto ele não estiver bem fisicamente, ele não vai fazer nenhum gol. teve também a saída do Rafinha, já foi anunciado hoje a saída do Rafinha. E A saída do Rafinha, as equipes de futebol elas têm que estar preparadas para esses contratempos, né? Que não pode ser considerado contratempo. Ah, o Rafinha saiu. Porra, tchau pro Rafinha. O Flamengo segue aí, o Flamengo continua. Quem vai jogar? Ah, moleque que subiu da base, pega o moleque do subiu da essa é base, a dúvida. O Flamengo não tem um lateral formado. joga a Tem o Mateuzinho responsabilidade nas na costas base. dele e diz pro moleque, pô. Irmão, é a tua oportunidade, vai com ela. Só que no profissional do Flamengo hoje a gente não tem Zico, a gente não tem Júnior, a gente não tem Leandro, a gente não tem Zinho. Que quando eu cheguei na base eu tinha esses caras me colocaram debaixo do braço deles, abraçaram e falaram, você fica tranquilo, só faz a tua parte. Será que tem que abraçar? Fundamental, né? É fundamental. E a torcida nesse momento, se jogar um molecão, tem que abraçar o moleque. Ah, jogou mal. Continue dando chance para ele. Não podemos queimar. Tá certo. Bugica, quais foram os principais títulos que você conquistou como jogador? Copa do Brasil, Campeonato Peruano. Eu tenho 2 campeonatos mato-grossenses, eu sou bicampeão mato-grossense, e eu tenho um campeonato capixaba jogando pelo Alegrense, né? Mas de todos esses aí, a Copa do Brasil ele é muito importante, mas tem o Campeonato Carioca de Júnior, em 89,
que nós fomos campeões em cima do Vasco, ganhamos de 2-1 na final, com 2 gols meus, que foi o jogo que me levou para o profissional. Né? E esse jogo, para mim, prenúncio, né? esse título, para mim, ele foi o mais importante, porque foi o título que me levou à equipe profissional, com o Tele Santana. Tele Santana. Depois, tem logo em seguida, a gente tem essa pergunta aqui. Quais foram os melhores treinadores que você julga ter trabalhado? Cara, eu tive treinadores importantes. Eu vou começar lá da base, porque às vezes a gente esquece, né? Chega no profissional e esquece quem trabalhou com a gente lá na base. Seu Dida, que foi o cara que me recebeu no Flamengo, que me aprovou no Flamengo. E tive o Toninho Barroso, no Juvenil do Flamengo e Júniores do Flamengo, que foram pessoas, treinadores fundamentais na minha formação, né? Fundamentos, como chutar, passe, cabeceio, essas coisas. E aí você subiu com o Tele Santana, né? Nada mais que Tele Santana, né? O Tele Santana é responsável de ter me profissionalizado e ter dito para mim que eu era bom de bola. E eu às vezes brinco com algumas pessoas, né? Que eles falam assim, irmão, espera chegar no céu e conversa com o Tele e pergunta por que ele fez isso. O Tele, rapaz, a gente vê o Messi não ganhou uma Copa do Mundo, talvez não ganhe, um grande jogador, né? Top de linha. Cristiano Ronaldo dificilmente vai ganhar uma Copa do Mundo. Eu acho que foi o que faltou ao Tele, porque o Tele era um técnico aclamado, né? O Tele era unanimidade. E infelizmente ficou faltando uma Copa do Mundo. Né? Às vezes as pessoas dizem que eu sou muito contraditório, né? Falam a seleção de 70, falam de não sei o quê, mas pra mim, eu não vi a seleção de 70 jogar. Vejo o videotape, vejo uma coisa, um futebol um pouquinho mais lento. Muito mais lento, muito mais. Acredito que aqueles mesmos atletas no futebol de hoje também fariam sucesso. Fariam muito porque tecnicamente maravilhosos, né? Mas para mim a melhor seleção brasileira foi a seleção brasileira de Tele Santana de 82. Também. Foi a primeira vez que eu chorei por causa de uma derrota no futebol. Chorei, ninguém acreditava. A Itália veio tão mal nas fases classificatórias e muito mal. E o Brasil tão Mas bem. Mas 3 vacilos, né? Três vacilos custaram caro. Verdade. Infelizmente. Aí vamos adiantar um pouquinho aqui. Você continua trabalhando ligado ao futebol ou está em outra área totalmente diferente? A minha ligação com o futebol é só nas minhas peladas. O Master do Flamengo? Joga no Master? De vez em quando, né? Por conta da distância. Hoje eu estou em Rio Branco, né? Essa distância deve ser encurtada esperando o ano acabar, ver como é que vai ficar a situação. Eu tenho algumas coisas, tenho algumas ideias, alguns projetos para levar para o Espírito Santo, voltar, estar mais perto da minha família, estar mais perto do Rio de Janeiro. E estou pensando seriamente no final do ano, dependendo de como a situação fique, poder voltar para o Espírito Santo, para morar no Espírito Santo. Mas isso é uma coisa a ser conversada, mesmo porque o Acre me recebeu muito bem. Eu fui muito bem recebido aqui em Rio Branco, eu estou funcionário público, eu sou coordenador de eventos esportivos e de lazer do município. As principais competições que acontecem aqui, eu coordeno todas elas. Eu sou ex-atleta, mas fui buscar uma formação porque eu acho que ela é necessária. Eu sou profissional de educação física, eu sou graduado bacharel em educação física, pós-graduado em treinamento desportivo e pós-graduado em docência do ensino superior. Isso, eu vi lá no teu perfil, eu ia falar um pouquinho mais à frente, mas me diga uma coisa, quando o pessoal faz o perfil lá no Wikipedia, né? Wikipedia, como alguns falam, diz também de treinador de futebol. Você chegou a assumir algum time quando treinador? Eu tive escolinhas, eu trabalhei com escolinhas de futebol, tive uma franquia da Z10 aqui. Cara, eu não vou poder deixar passar no Pascoal, seu bandido, aparece para trabalhar, rapá. Um amigo meu que trabalha aqui, mora aqui no Acre, gente boa pra caramba, gente da melhor qualidade. E tive escolinhas, trabalhei com escolinhas, eu tive um projeto aqui em Rio Branco, o Bom de Bola Boa na Escola. Logo quando eu cheguei aqui, ele durou 3, 4 anos. Eu cheguei a trabalhar dentro do projeto com 600 crianças,
Depois aconteceram algumas coisas, o diretor, né, de onde estava hospedada, a OCIP, onde estava hospedada o, o projeto, virou político, aconteceram algumas coisas, resolveu mudar o comando, né, resolveu dar o meu projeto, que era uma ideia minha, para outras pessoas continuarem. Deixei tranquilo, de boa, mas infelizmente deram conta de exterminar com o projeto. Perfeito. Olha, eu quero te parabenizar por você ter encerrado a carreira de jogador e ter ido se qualificar. No final, eu vou te agradecer por participar da live, mas eu não posso esquecer agora. Eu te parabenizo porque a gente vê uma cultura da maioria do jogador de futebol, quando para de jogar, ele vai viver ali do dinheirinho que ele ganhou, faz E acaba. uma fazenda e acaba, né? E você não, você se capacitou, muito, muito legal. Parabéns, parabéns porque você foi visionário, você não parou, acabei minha carreira e vamos ficar por aqui. Parabéns que você buscou outros áreas, você se qualificou. Show de bola. Cara, e baseado no que você está falando aí, existem algumas coisas que, né, que a gente não ouve falar muito, a gente sabe porque a gente é amigo de muita gente, que o pós-futebol tem deixado muito ex-atleta em depressão. Tem muito jogador de futebol depressivo, tem muito treinador de futebol depressivo. E ninguém fala disso. Nós temos os nossos sindicatos, tem um monte de coisa, e a gente não fala de uma coisa que é muito grave, que é uma situação grave. Nós temos muitos ex-atletas e nós temos muitos ex-treinadores com problemas de depressão. E isso tem que ser mais debatido, né? Sim. Porque não se prepararam para o pós. Aí você joga futebol, os holofotes sempre em cima. E o futebol é assim, irmão. Você encerrou tua carreira num dia, no outro dia tu não tem televisão na tua porta mais não. A gente viu, sem citar nenhum nome, mas ex-jogadores de futebol que jogaram na seleção brasileira e depois estavam em situações muito ruins financeiramente, situações terríveis. A gente não vai citar nome, não nos cabe citar nome, mas realmente é uma situação deprimente, né? Porque teve fama, teve dinheiro, não soube administrar, mas também não sabia o que fazer depois da carreira, né? Mas existe uma necessidade muito grande, porque o clube vai te usar enquanto você estiver produzindo, né? Você vai ganhar teu dinheiro. Se você não souber administrar, depois, se você não arrumar alguma coisa para fazer, se você não estiver feliz com você mesmo, com a tua família, né? Não adianta tu ter dinheiro não, cara. A depressão vai te pegar e tu não vai conseguir sair de dentro de casa, você não vai conseguir sair da tua cama não. Então, existe uma necessidade muito grande, principalmente quando se vai chegando ao final da carreira, de começar a se preparar. O que eu vou ser com que eu vou ser depois que eu parar de jogar futebol? Maravilha. Né? Eu estudei isso depois de... eu estudei depois que eu cheguei aqui, depois que eu cheguei lá, com 36 anos, 38 anos. Né? Mas eu resolvi, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu estava trabalhando com projeto social, tinha minha escolinha, aí você pega uma criança te perguntando, por que eu faço esse movimento? E eu não sei explicar, não sabia explicar, vou me qualificar, vou buscar. E fui buscar informação, né? Para poder trabalhar melhor. E a gente espera que exista algum movimento, que se faça esse movimento. E esse não acontece só com o jogador que perdeu o dinheiro, não. Tem muito jogador cheio de dinheiro aí, com a cabeça ruim. E é bom se pensar de uma maneira, CBF, as federações aí, em como ajudar esses caras. Tá certo. Bugica, tem uma pergunta aqui. Eu sei que você já saiu lá do futebol de Lima já tem um tempo. É do Francisco Dantas, é meu sobrinho, ele sempre interage com a gente, gosta muito de futebol. Ele faz uma pergunta de futebol peruano. Como é que você viu a evolução do futebol peruano aí nos últimos tempos? Está estagnada, tem melhorado? Aqui na última Copa América até fez uma frente ali com o Brasil, né? Como é que você poderia responder para ele? O único futebol que está estagnado na América do Sul é o futebol brasileiro.
É o Muito bem único lembrado. futebol que está estagnado na América do Sul, é o brasileiro. Te digo Tá por certo. quê. Essa é a minha opinião e muito particular. O treinador de futebol brasileiro, e nós temos os melhores treinadores de futebol do mundo, mas cometeram um erro muito grande. Começaram a pegar os sistemas europeus e começaram a implantar aqui. Líbero, começaram a buscar. É claro que tem o dedo do empresário também, que começou a buscar um jogador mais comercial, grandão, com porte físico, não precisava nem jogar muito, como não precisa. O futebol brasileiro perdeu muito em qualidade nos últimos Acabou os anos. pontas, né? Não temos mais E ponta, tá né? perdendo, e tá perdendo por conta do sistema. Para você ter uma ideia, a gente precisou de um treinador europeu vir para o Brasil, que é o Jorge Jesus, que foi o Jorge Jesus, no Clube de Isso. Regatas do Flamengo, que jogava no 4-3-3 simplesinho, que era um sistema que já se usava lá atrás, muito antigo, que Sim. os laterais, os mais abertos, tinham que ajudar a marcar, na marcação, marcar os laterais, essas coisas, bem pegado, bem dinâmico. Né? Ele voltou, implantou isso e deu certo. Né? E os brasileiros, os nossos treinadores não conseguem fazer isso, não conseguem tirar suco da qualidade que se tem nos jogadores brasileiros. E o Jorge Jesus conseguiu. Verdade. A gente sente muito isso quando a gente compara o futebol dos anos 2000 até o ano 2000, Campeonato Brasileiro até o ano 2000 e os campeonatos hoje. Campeonato muito truncado, jogo pelo meio, até o Sidney Cabral fala muito nisso. Eles reduziram, antigamente o jogo era aberto, o jogo era em 60, 70 metros, hoje está limitado ali 30, 40 metros. É muita gente no meio campo batendo cabeça, É né? porque a maioria dos treinamentos, você e às vezes eu observo, paro para observar, hoje você não vê treinamento tático mais. Os treinos são todos em quadradinhos, campo reduzido, só nisso. É isso que os treinadores estão, e facilitou muito para o treinador, esse trabalho em campo reduzido, eu não preciso pensar muito, escalo um time e mando para dentro do campo e vejo o que vai acontecer. Antigamente não. Se estudava-se as equipes, né, e se trabalhava taticamente para enfrentar aquilo ali e sempre com o intuito. Eu tive a felicidade de trabalhar com o Tele Santana. E o Tele Santana era o tipo do treinador, eu vou tomar 4, mas eu vou fazer 5. Né? Então, assim, Isso. é isso que está faltando o futebol brasileiro para o futebol brasileiro retomar. Parar de ser medroso. Tipo, os times têm que parar de ter medo. Eu também, eu acho que copiar o modelo europeu fez muito mal. Antigamente a gente via 4, 5 jogadores na seleção brasileira, craques. Hoje a gente olha, tem um Neymar e olhe lá, né? Isso é muito Só que, ruim. assim, está na hora de começar a copiar o futebol europeu. O futebol europeu está muito ofensivo hoje. E os nossos times não estão conseguindo acompanhar o ritmo lá de fora, não. Os times europeus sempre jogando linha. Agora é linha alta, né? Marcação em cima, marcando sempre, jogos muito intensos. Se aproveitou muito bem do jogador brasileiro europeu, que levou os melhores para lá para eles aprenderem, ensinar seus moleques, botar os moleques para ver os meninos, para eles começarem a imitar. E isso deu certo na Europa. Né? Verdade. Hoje nós temos na Europa jogadores de muita habilidade, muito técnicos, e que estão fazendo a diferença. Hoje eu vi o jogo do Barcelona, cara. Massacre, né? Porra, tomou um sacode e ficou feio. Ficou feio. Mas você vê o Bayern de Munique jogando. Um time, A intensidade, né? Terrível. a intensidade do time, buscando sempre o gol. E não tem grandes jogadores. Não tem grandes Sim, jogadores. São jogadores médios que entendem a ideia do treinador, compram a ideia do treinador e vão sem medo para dentro do campo para executar. E executar o Barcelona hoje. verdade. Eu até, assim, como eu gosto muito do Messi, né? Tô torcendo para que o Neymar acabe levando o Paris Saint-Germain ao título, mas eu queria que o Messi passasse. Não deu, não deu e ficou feio. Vamos aqui, ó, mais uma pergunta. Além de fama e dinheiro, o que o futebol te proporcionou que você leva para a sua vida, para a tua vida toda? Amizades, o que você leva do futebol além de fama, dinheiro? Não, do futebol eu aprendi muita coisa, né? Dinheiro não.
É, Né? O futebol eu aprendi muita coisa, né? Eu tive a oportunidade de trabalhar no Flamengo. Eu sou um cara muito disciplinado. Isso se deve à minha chegada no Clube de Regatas do Flamengo, que eu tinha que acordar. Eu morava em Jacarepaguá, tinha que ir todo dia da Praça Seca até a Gávea. Eu tinha que estar na Gávea às 7 horas da manhã, eu tinha que acordar às 4h30, sair correndo, porque era mais ou menos 1h45, 2 horas de viagem. No 755, lotado até a Gávea. Então eu tinha que dormir cedo, me alimentar bem, acordar cedo, arrumar minha cama, deixar tudo prontinho, sair, cumprir horário, né? Eu não sou um general, mas disciplina foi uma coisa que o futebol me... e respeito, né? Quer dizer, o respeito eu trouxe mais de dentro de casa do meu pai, né? Seu Sebastião e Dona Valdemira, seu Buja e Dona Buja, né? E eu tenho uma base de família que também foi mais importante do que o futebol para eu ser o que sou hoje. tá certo. E os causos do futebol, tem algum ou alguns que você possa contar para a gente aí, das concentrações ou das partidas que aconteceram engraçadas, que você possa lembrar da gente? Cara, eu tive a oportunidade eu vivi no meio, eu trabalhei com o Zinho, né? Eu joguei com o Zinho, joguei com o Ailton, joguei com o Leonardo, joguei com os caras muito engraçados, Júnior Baiano, né, cara? E, cara, eu passei um sufoco com o Júnior Baiano, uma vez brincando com ele, de brincadeira, isso lá na concentração, na Praça Seca, brincando com ele. Na piscina, tinha uma piscina na concentração, a gente tava brincando, pô, ele grudou no meu pescoço, cara, quase me matou. Pô, o negão tem 1,92 m, eu tenho 1,75 m, motora. E brincando, os caras achou que ele tava saindo, a gente brincando, achava, todo mundo achando que era brincadeira e eu quase apagando já. Aí ele me soltou, começou a rir, filho de uma égua. Mas muito de brincadeira, né? E tem muitas outras coisas aí, né? Algumas não, algumas são proibidas por horário. O horário, né? Tá certo. Deixa eu te perguntar aqui. É, a gente já está mais ou menos caminhando para o fim da live, já são Uhum. mais ou menos 55 minutos, né? Hoje a gente vê que o futebol feminino, ele ainda engatinha muito devagar, mas já é bem melhor do que há 20 anos atrás, o futebol feminino aqui no Brasil. Para você deixar um recado aí, qual para falar para os garotos, tanto os meninos quanto as meninas que pretendem ser atletas profissionais de futebol, qual seria o seu recado? O meu recado referente às meninas não seria nem para elas, seria para os pais dessas meninas. O futebol nos Estados Unidos, o soccer, ele é praticado por maioria mulheres. Verdade. Né? Então, esse preconceito, nós temos que primeiro começar a quebrar o preconceito, né? De que o futebol feminino, né? Não é assim, não é. O futebol feminino é uma coisa bonita, que qualquer uma menina pode praticar, que não vai perder, não vai deixar de ser mulher. Primeiro que a gente só vai ser aquilo que a gente quer ser. Né? Isso é fato. Né? E isso tem que ser mais trabalhado. Tá começando, a CBF está começando a dar um maior apoio ao futebol feminino. Nós vivemos em um país continental, que os talentos estão espalhados. Né? Aqui no norte eu tenho uma menina, tenho uma menina de 15, 16 anos, muita habilidade, a menina joga muito, mas está no Acre. Se ela continuar aqui, ela acaba se perdendo. E é o que está acontecendo em muitos estados distantes dos grandes centros. Né? A gente acaba perdendo os talentos por falta de oportunidade, que é uma coisa que tem que se providenciar. Se tem os olheiros, os, os scouts, né? Mudou o nome agora é scout. Né? Para ver o futebol masculino, podem haver scouts para acompanhar o desenvolvimento do futebol feminino também. Tá certo. Eu acho que assim, tá melhorando, né? Como você falou, a CBF já tem Tá aí alguns melhorando. projetos. Mas falta Criaram, muito. antes da pandemia, tinha um determinado que todo time que estivesse na Série A teria que Teria que ter ter o time. um time profissional, feminino, disputando também o campeonato. Algumas medidas foram tomadas, eu espero que realmente melhore, porque a gente teve aí uma dependência da Marta, batemos na trave ali para ganhar a Copa do Mundo, para ganhar a Olimpíada, mas não tem surgido mais Que muitas foi um meninas erro. talentosas. Que foi um erro. A Marta já é uma atleta com uma certa idade.
E a seleção brasileira ainda está dependendo dela. E existem talentos espalhados aí que podem suprir, que podem melhorar essa qualidade. A Marta não precisa deixar de existir, mas ela tem que ter alguém que possa começar a substituir e começar a dar resultados. Tá certo. Bugica, e fazer gol no Vasco? Vamos falar, o Galvão fala assim, ganhar é muito bom, mas ganhar da Argentina é muito melhor. Fazer gol é bom, fazer gol no Vasco pelo Flamengo era muito melhor? Pô, fazer gol no Vasco jogando pelo Flamengo não tem sentimento, não tem como descrever a emoção que é. Maracanã lotado, você faz gol no Vasco, eu tive essa felicidade de fazer gols no Vasco, jogando pelo meu time de coração, time do clube de coração de toda a minha família, e jogando e no Vasco e com passe de Zico, cara, é uma emoção que não dá para descrever não, é indescritível. Essa emoção só sabe quem teve a oportunidade de fazer gol no Vasco. Tá certo. E vira ídolo muito rápido, né? A paixão, como você falou, ela é muito intensa. É Ela é zero, muito vai de 0 intensa, a 100 muito rápido. mas ela depende muito, né? Eu converso de vez em quando, converso com algumas pessoas, tenho alguns amigos, a gente conversa muito. Eu faço parte da história do Flamengo. Isso ninguém me tira. Ninguém Claro. tira. Mas aquele jogo contra o Vasco teve a história teve todo que foi a estreia do Bebeto, né? E o Bebeto estreando contra o time que estava esperando a volta dele, né? Aí sai um moleque lá de Cachoeiro de Itapemirim, magrinho, assalariado, jogar contra a Cele Vasco na época. Foi o campeão brasileiro naquele ano, o Vasco, né? Perdeu 2 jogos, um timaço, time caro pra caramba. Aí chega um molequinho, pretinho, magrinho, fininho, e faz 2 gols, né? Para a torcida, aquilo ali, e referente ao Bebeto, foi muito importante. Por isso que até hoje, né, muitas coisas acontecem na minha vida por conta do Flamengo. Perfeito. Me diga uma coisa, tem algum assunto que eu não abordei que você quer falar? Fique à vontade, você é o entrevistado, fique à vontade. Cara, a única coisa que a gente abordou aí, eu gostaria né, que os dirigentes do futebol brasileiro prestassem mais atenção no pós-futebol de seus atletas e de seus treinadores, né, que esses atletas possam se preparar para o pós e que o nosso futebol volte a desenvolver, volte a crescer, né, cara, porque tá difícil. A gente já começou o Campeonato Brasileiro e a gente tem visto jogos com muito pouca qualidade, né? Verdade. Tá certo. Meu amigo, a gente está chegando, como eu te falei, tem mais ou menos um limite de tempo, né? Eu queria te agradecer, mas eu queria também mandar um abraço aí para o seu pai. Você é muito gostoso, eu gosto muito de família, e você fala deles com um amor, com um carinho maravilhoso. Então, eu quero mandar um abraço aí para o seu Bugica. Eu já vi alguns vídeos no dia do aniversário dele, eu estava acompanhando no teu Facebook, ele ficou emocionado. Então, eu quero mandar um abraço para ele, para o seu Bugica, para sua mãe, Aqueles vídeos para lá que toda a tua família. ele queria falar com a televisão. Então, quando você estiver lá com ele, mesmo que não seja uma live, mas vamos fazer um contato, poxa, vai ser Vamos. muito bom mandar um abraço para ele ao Depois tu vivo. me manda teu telefone pelo WhatsApp, pelo Isso, Face, que eu vou adicionar ele aqui tá nos ótimo. meus Tá, contatos. então, dá um abraço neles, em toda a sua família e dizer de coração, Obrigado. muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Não, eu que agradeço a participação da rapaziada que estava aí, agradeço as perguntas e obrigado pelo carinho. Depois a gente vai compartilhar lá no canal dos Campos para a Rede, lá no YouTube, e vai ter muita gente comentando, te vendo, porque você é ídolo, e isso é muito importante. Que essa memória do futebol ela seja mantida, né? E isso é muito importante. Então, de coração... Cara, é bom, eu vou te agradecer também, né? Porque isso que você está fazendo aí, tem muitos jogadores que precisam disso, né? Aquela coisa da depressão, quando o cara faz um negócio desse, faz uma live, o cara se sente vivo de novo. E essas coisas, essas lives que estão acontecendo por aí com ex-atletas, tá ajudando muita gente a se recuperar. Show de bola. Meu amigo, então, muito obrigado. De coração, um agradeço. abraço. Valeu muito, viu? Valeu, um Fiquem abraço. com Deus. Fica com Deus. Gente, Um todos vocês que estiveram com a gente, um abraço. Fiquem com Deus e até a próxima live. Vamos compartilhar lá no YouTube o vídeo com Bugica. Vão lá, curtam e façam seus comentários. Um abraço a todos.